perdoe-se. Você não tem o direito de não se perdoar, pois Deus, por meio de Jesus Cristo, já te perdoou. Queridos irmãos, creio que por meio desta mensagem, pelo poder da fé e com o auxílio do Espírito Santo que habita em cada um de nós, o Senhor trará cura e libertação neste dia para muitos que estão necessitados. Abra o seu coração neste momento e ouça a doce voz do Senhor. Na carta direcionada aos Hebreus, e por extensão a todos os servos do Senhor, dentre os quais estamos nós, mencionando o escritor bíblico a respeito dos rituais de sacrifícios e ofertas praticados por aquele povo, como sendo, antes da vinda do Messias, Jesus Cristo, sombra das coisas futuras, fez o referido escritor bíblico constar no versículo 17 do capítulo 10 da carta aos Hebreus a seguinte mensagem do Senhor: E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. O versículo anteriormente citado traz uma afirmação maravilhosa do próprio Deus que implicaria na vida de cada pessoa desta terra que decidisse seguir os seus preceitos. Meu querido irmão e minha querida irmã, na mensagem anterior, que teve como título Amar como Jesus amou não é fácil, mas não é impossível, eu trouxe a vocês, por meio da palavra de Deus, uma reflexão no tocante ao amor e ao perdão que devemos conceder não somente àqueles que nos amam e aos que queremos bem, mas que devemos amar também os nossos inimigos, como nos instruiu Jesus. Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Instruindo-nos assim, o Mestre, a amarmos até os nossos inimigos, como prova da conversão do nosso coração a Deus. Ora, meus irmãos, se Jesus nos ordena amar e a perdoar aos nossos próprios inimigos, quanto mais não nos ordenaria amarmos-nos e perdoarmos-nos a nós mesmos? Queridos, comecemos a refletir de coração aberto diante do Senhor e também com racionalidade, mediante aquilo que nos instrui a santa palavra de Deus. E neste momento, o que nos instrui o Senhor? O que o Senhor, por meio da sua palavra, nos oferece de melhor, como dádiva vinda direto do seu trono? Bem, irmãos, sabemos que muitas instruções nos deixou o Senhor por meio da sua palavra, e ainda mais, por meio do seu Santo Espírito, durante toda a nossa vida nos instrui, não é mesmo? Então, vejam se concordam comigo. A essência do grandiosíssimo plano de redenção e salvação do nosso Deus Altíssimo, por intermédio do perfeito sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que na cruz morreu por nós, é o seu amor perfeito e incondicional, que se consubstanciou no seu perfeito perdão para conosco. Cristo morreu para que tivéssemos perdoados os nossos pecados diante de Deus. Se cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e aceitamos o seu sacrifício na cruz como ato perfeito e suficiente para nos justificar, dessa forma, não estamos mais condenados, mas já estamos justificados perante o Pai, e isto é maravilhoso. Eu gostaria de repetir isso que acabei de falar. Se cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e aceitamos o seu sacrifício na cruz como ato perfeito e suficiente para nos justificar, dessa forma, não estamos mais condenados, mas já estamos justificados perante o Pai, e isto é maravilhoso. Irmãos, agora, mediante isto que vos falei anteriormente, voltemos a refletir sobre a questão da obrigação que temos de nos perdoarmos. Vejam bem, o Pai, deixando o seu trono de glória, por meio do seu Filho amado,
sai da dimensão celestial, vem até esta dimensão física terrena, sofrer todos os males deste mundo caído com o único fim de nos perdoar. Consuma o seu plano de redenção na morte de cruz do seu Filho e nos livra daquilo que nos aprisionava às trevas, dando-nos o direito de, após Cristo, ressuscitarmos e habitarmos com Ele no seu reino perfeito e eterno, o lugar onde habita paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso tudo não pelas nossas obras ou pelo nosso próprio merecimento. Pelo contrário, unicamente por conta da sua graça misericordiosa, favor imerecido por nós, que Ele nos concedeu. Ou seja, por conta do seu perfeito sacrifício para o perdão, que nos justificou perante o Pai. Dessa forma, irmãos, pensem bem em que situação maravilhosa o Pai nos colocou. Somos justificados por Cristo, pois Ele morreu pelos nossos pecados. Como está escrito em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que Cristo, reconhecendo que sendo nós pecadores e incapazes de resolvermos essa nossa terrível condição, se ofereceu como pecado para morrer em nosso lugar. Jesus converteu, assim, com a sua morte, a nossa situação. De pecadores condenados, passamos a ser, aos que o aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas, novas criaturas justificadas pelo Filho, o nosso advogado perante o Pai, Deus, o nosso justo juiz. Então, meus queridos irmãos e irmãs, gostaria que você voltasse agora com muita atenção, reverência e amor perante a face do Pai, ao ouvir o que a doce e amorosa voz do nosso Senhor tem a revelar aos nossos corações neste dia. O Pai vem te relembrar aquilo que já ouvimos no começo desta mensagem. Ele vem te falar mais uma vez neste dia em que você ouve esta mensagem e te afirma o seguinte com todo o seu amor: mediante o teu arrependimento e por causa da morte do seu Filho Jesus, não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10:17. Esse versículo, meus irmãos, está no contexto da explicação do escritor bíblico aos servos do Senhor, no que tange a oferta como sacrifício perfeito para perdão dos pecados e iniquidades do povo, como está escrito nos versículos 12 a 16 de Hebreus capítulo 10. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, falando de uma forma muito direta, a palavra de Deus vem nos afirmar, como resultado de tudo que já foi anteriormente exposto, que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Amados, todas essas referências bíblicas fiz constar para que os queridos irmãos saibam que o que estou lhes falando não falo de mim mesmo, como um entendimento pessoal, mas sim que estou trazendo para cada um de vocês uma mensagem direta do coração de Deus
para o coração dos queridos irmãos e para o meu próprio, é claro. Neste momento, gostaria que prestasse muita atenção no que vou falar. Que mensagem é essa de Deus? A mensagem é que Deus sabe que muitos dos que estão assistindo este vídeo têm se cobrado por erros que cometeram num passado distante ou mesmo próximo. Talvez por ignorarem a palavra de Deus, ou mesmo já tendo conhecimento dela, não foram fortes o suficiente para resistirem a uma tentação e cometeram algum pecado, isto é, algum erro grave ou não tão grave assim, mas que foi de encontro às leis do nosso Deus, aos seus preceitos e às suas orientações. E sabemos que todo pecado e todo erro que cometemos perante a face do Senhor traz consigo consequências, ocasionando a nós cobranças e muita tristeza. E o pior de tudo é que, se cobrando pelos erros cometidos, muitos se afastam de Deus, deixando de adorá-lo, por não se julgarem mais dignos de estarem na sua santa presença. Refiro-me ao que você poderia julgar como sendo um espinho na sua carne, como aquele a que se referiu o apóstolo Paulo, que não sabemos bem o que seja, mas sabendo que este espinho te fere mais e mais, o qual Satanás usa como arma para te acusar dia e noite. Irmãos, somos sabedores que Satanás, mesmo já tendo sido derrotado na cruz, como sendo o pai da mentira e acusador que é, continuará por meio de seus dardos inflamados a tentar te convencer de que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente para te fazer perdoado, justificado e salvo. Lembre-se, Satanás é o pai da mentira. Não ouça a sua voz, ouça somente a voz de Deus. Talvez você já tenha conhecimento disto que vou lhe mostrar a respeito da obra de Jesus Cristo por nós na cruz. Deixe-me relembrar também da condição de Satanás a partir daquele momento e do seu papel neste mundo. Isto se faz constar no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 a 12. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como viram, amados, Satanás foi lançado fora de diante da presença de Deus, onde acusava os irmãos dia e noite, e tendo sido derrotado pelo sangue do Cordeiro, estando agora já condenado, encontra-se irado contra nós que habitamos na terra e tenta de toda forma nos destruir, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso mesmo, a palavra de Deus vem nos alertar e nos orientar. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Assim como nos versículos que lemos anteriormente da carta de Pedro, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios a respeito da armadura de Deus, vem nos aconselhar a resistirmos firmes pela fé a todas as armadilhas do inimigo. O segredo está em perseverarmos na fé, meus amados. Vejam o que diz o apóstolo Paulo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Então reflita muito nisto, meu amado irmão e minha amada irmã. Não permita que Satanás se assente por um só milésimo de segundo no trono de Deus que é o seu ser, pois somente o Espírito Santo tem o direito de habitar em você. Se você permitir que pensamentos acusadores permaneçam na sua mente, te convencendo e relembrando dos seus erros do passado, que tanto te causaram mal e te entristeceram, você estará dando margem a que o inimigo esteja ocupando um território que não é dele, a sua mente e o seu corpo. Mais uma vez te relembro que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você poderia dar agora, aí mesmo onde você está, um glória a Deus e dizer um amém? Faça isto com alegria neste momento, em nome de Jesus, meu amado e minha amada. Para finalizar, então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, gostaria de pedir que primeiramente entrem em profunda comunhão com o Senhor, pedindo perdão e também a sua orientação em como proceder. Perdoe-se agora definitivamente, pois como está mais do que provado, Deus já te perdoou. Lançou os seus pecados e os seus erros de diante da sua face, e deles não se lembra mais. Sendo assim, você não tem o direito de não se perdoar. Repito, Deus, por meio de Cristo, já te perdoou, meu amado irmão e minha amada irmã. Que isto esteja bem claro. Da minha parte, em segundo lugar, é claro, deixo as seguintes orientações, mas que prevaleça em você, sempre, antes de mais nada, o que a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor lhe falar. Peça perdão a Deus, em primeiro lugar, caso ainda não o tenha feito, e a pessoa contra quem pecou. Se isso ainda for possível, e se você julgar que esse contato e certas revelações não trarão um possível novo e irreparável dano à sua vida e de mais alguém. Analise bem, confie em Deus e ouça a sua voz. E só tome alguma atitude se realmente tiver certeza de que foi a voz do Senhor que o instruiu a agir assim. Converse muito com Deus e, se preciso for, com alguém em quem possa confiar muito, alguém de sua inteiríssima confiança e que você entenda que tem a capacidade de ajudar segundo a palavra do Senhor. Mas isso somente se você entender ser necessário. Caso julgue não ser mais o caso, que fique entre você e o Senhor somente o seu pedido de perdão. Isto é, converse em oração apenas com o seu Deus, e isto será o suficiente. Devemos confessar os nossos pecados ao Senhor e pedir perdão pelos nossos erros que cometermos. Ele sempre nos ouvirá. Lembre-se, a Ele agrada que reconheçamos os nossos erros, que confessemos o nosso arrependimento e, principalmente, que resistamos ao pecado por meio da fé em Cristo. Se você for sincero, meu irmão, se você for sincera, minha irmã, como ficou muito claro nesta mensagem, creio assim, o Senhor já te perdoou, isto é o suficiente. Alegre o seu coração em Deus a partir de agora. Ore comigo assim: Senhor meu Deus, eu confesso perante a Ti o meu pecado e os meus erros. De preferência, seja específico neste momento, irmão e irmã. E te peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados e os erros que cometi. Confesso que fui fraco, não conhecia a Tua palavra, ou afastei-me de Ti e não ouvi a Tua voz. Mas, Senhor, eu estou arrependido e entendi hoje que Satanás já foi derrotado na cruz e é um mentiroso e tenta me convencer com as suas mentiras que não mereço o Teu perdão. No entanto, Senhor, agora sei perfeitamente que realmente eu não o merecia, mas que por causa da morte na cruz do Teu Filho amado Jesus Cristo,
o qual o aceito como meu único e suficiente Salvador. Passei a ser justificado perante a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Ajude-me a cada dia a me manter firme na fé, na Tua presença, dando-me forças, Senhor. E me permita, ó Pai, usufruir da alegria e da paz que o Teu Santo Espírito me concede, pois Ele e somente Ele habita em mim. Reconheço que sou e já me sinto perdoado, Senhor. Por isso, Te louvarei para sempre. Oro a Ti neste momento, em nome do Teu Filho amado e meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém.